Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. Hoje a gente vai discutir como as iniciativas acadêmicas fortalecem a rede de atenção a doenças raras com um artigo de Patrícia Basílio. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. As universidades e institutos de pesquisa são parte importante da rede de atenção a pessoas com doenças raras no Brasil, sobretudo nas localidades onde há carência de informação, de profissionais de saúde especializados e de tecnologias para diagnóstico e tratamento. No ambiente acadêmico surgem diversas iniciativas de destaque por meio de parcerias com governos, entidades não governamentais e indústria farmacêutica. A Universidade de São Paulo é referência em pesquisa e tratamento de pacientes com doenças raras, e com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, a Faculdade de Medicina está desenvolvendo um projeto para agilizar o diagnóstico por meio de sequenciamento genético e oferecer atendimento gratuito a recém-nascidos pelo Sistema Único de Saúde, o DORA. Segundo Magda Carneiro Sampaio, que é professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, o primeiro objetivo do programa foi identificar o potencial científico e os serviços especializados que as escolas médicas do Estado de São Paulo oferecem tanto para doenças complexas quanto para doenças raras. Ela diz que dentro das escolas médicas, os especialistas constituem redes de relacionamento para estudar os casos, compartilhar exames laboratoriais e trocar conhecimento, interagindo diretamente com as redes primárias e secundárias de atendimento do SUS. Agora, Camila, um ponto importante quando a gente fala de doença rara é a escassez que a gente observa no nosso país, especialmente em algumas regiões, de profissionais especializados como os geneticistas, né? Então, nesse sentido, quais são as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela academia? Além do projeto do DORA, que você já comentou, a Faculdade de Medicina da USP ela tem planos de expandir o ensino de genética na graduação, na residência e na pós-graduação, e além disso, de oferecer cursos de aconselhamento genético para enfermeiros. A avaliação do risco de pais de crianças com doenças raras terem outros filhos nas mesmas condições é uma questão que está sendo muito importante para eles. O objetivo dessa expansão é formar mais geneticistas e especialistas multidisciplinares devido à escassez de profissionais no país. De acordo com o estudo Demografia Médica no Brasil de 2023, realizado pela Associação Médica Brasileira, o Brasil possui apenas 342 geneticistas em atuação, sendo que 77% deles se concentram nas regiões Sul e Sudeste. A taxa de especialistas por 1 milhão de habitantes é de apenas 1,6. Na avaliação da professora da Faculdade de Medicina da USP, diversos fatores impactam na baixa formação de profissionais de genética, como a abordagem precoce da disciplina nas universidades, a falta de professores qualificados, a concentração de profissionais na região sudeste e a complexidade do setor de saúde. A biomédica Leuridan Cavalcante Torres fez pós-doutorado em Biologia Celular e Molecular na USP, mas decidiu levar seu conhecimento para Recife, sua cidade natal. Hoje ela é professora, coordenadora do Laboratório de Pesquisa e do Biobanco do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, que desenvolve estudos científicos com doenças raras suportados por entidades públicas e privadas. Agora, uma questão que é super importante quando a gente aborda esse tema é a questão da consanguinidade. E a pesquisadora, ela afirma que grande parte dos estudos realizados no Nordeste tem o foco na alta frequência da consanguinidade na região. Ela conta que é muito comum se ver crianças com achados imunes desconhecidos, com infecções de repetição e que se tem que ter uma conduta não específica, porque eles não conhecem o erro imune daquelas crianças. Ela fala que por meio de projetos de pesquisa é possível investigar o caso e pelo menos melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Segundo um estudo publicado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, filhos de casamentos entre primos têm 4,16 vezes mais risco de nascer com doenças genéticas raras do que os de casamentos entre não parentes. A união entre parentes está associada à maior ocorrência de doenças genéticas devido à maior probabilidade de ocorrência de duas variações do mesmo gene que poderiam causar algum tipo de problema de saúde. Com apenas uma variação, também chamada de alelo, como em casamentos entre pessoas não aparentadas, o risco da doença genética é menor.
Como muitos pacientes e poucos geneticistas, a pesquisadora afirma que muitas famílias do Nordeste se mudam para São Paulo e buscam ajuda no Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas. Camila trouxe um pouco desses aspectos mais relacionados ao diagnóstico, mas, Jonas, como é que tem sido o papel da academia na pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para doenças raras? Bom, Laura, as universidades brasileiras também começam a se destacar na busca pelo desenvolvimento de tratamentos. Com investimento de R$2 milhões da financiadora de estudos e projetos, FINEP, o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, está lançando o primeiro laboratório universitário para a produção de medicamentos para doenças raras. O projeto cria uma plataforma biotecnológica baseada no uso da tecnologia de CRISPR-Cas9, que consiste na edição de sequências de DNA localizadas em qualquer região do genoma. Inicialmente, o tratamento será destinado à síndrome de Dravet, que é um tipo de epilepsia grave da infância. Referência no Brasil, o Hospital das Clínicas e o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG tem um serviço de atendimento clínico de pacientes com doenças raras e fazem a triagem neonatal de recém-nascidos. Cerca de 6,9 milhões de recém-nascidos já foram triados pelo programa e 7 mil crianças e jovens estão em tratamento após diagnóstico de doenças por meio do teste do pezinho. O psiquiatra Fernando Dias, coordenador do Laboratório de Investigação das Pessoas com Doenças Raras da UFMG, acrescenta que precisamos da universidade porque ela ocupa esse lugar de lidar com a fronteira do conhecimento. Precisamos aprender a cuidar de pessoas que têm prognósticos ruins, entender a relação com a morte, a vivência da sexualidade das pessoas com doenças raras, a questão do corpo e analisar desde a bioquímica até a questão antropológica. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje o nosso entrevistado é o Ney Christian Amaral Boa Sorte, que é médico pediatra do Serviço de Referência em Doenças Raras no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, Universidade Federal da Bahia e Rede EBSERV. Ele também é doutor em saúde coletiva e assessor científico da APAI Salvador, que é um serviço de referência em doença rara e em triagem neonatal. É um prazer ter você aqui com a gente, doutor Ney. O prazer é todo meu, Camila. Muito obrigado pelo convite. Legal. Bom, doutor Ney, a gente já conversou aqui no início do episódio bastante sobre essa importância, né, das instituições acadêmicas dentro desse contexto que a gente vai abordar aqui agora. E eu queria ouvir um pouco, com base na sua experiência, como que você aborda essa questão da escassez dos profissionais especializados para doenças raras e genéticas aqui no Brasil e como essas instituições acadêmicas estão se adaptando para formar mais especialistas multidisciplinares, considerando inclusive essa questão da diversidade regional que a gente tem aqui no Brasil. Ok, Camila. De fato, a formação de médicos geneticistas é algo extremamente importante dentro da política nacional de doenças raras. Bom, há muitos anos atrás, basicamente, a formação de médicos geneticistas era apenas uma atribuição, ou somente era realizada nos hospitais universitários do eixo sul-sudeste. Aqui a gente pode destacar, por exemplo, o Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem serviços de genética bastante conceituados, o Fundão, né, o hospital lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também com equipe de genética bastante qualificada. Bom, mais recentemente, hospitais universitários aqui do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste também passaram a oferecer programas de residência médica para a formação de profissionais médicos em genética. De fato, o profissional geneticista, ele é fundamental na condução e essencial para que a política nacional de doenças raras, de fato, seja implantada por meio, né, dos serviços de referência em doenças raras. Então, por exemplo, aqui na Universidade Federal da Bahia, o Hospital Universitário já tem programa de residência médica há pelo menos 8 anos e tem formado profissionais que estão aumentando o número desses profissionais no mercado. Outra coisa importante é o fato da rede EBSERV hoje congregar a maioria dos hospitais universitários do Brasil e a possibilidade de que nós tenhamos, né, concurso para médicos geneticistas, onde a gente possa fazer esse fluxo inverso. Os profissionais que estão sendo formados no eixo sul-sudeste, eles venham para a região norte-nordeste, encontrem um hospital, uma estrutura que possa fazer com que o trabalho deles seja um trabalho bem feito. Então, assim,
A fixação de médicos geneticistas, a oportunidade de concursos, a oportunidade de ter um plano de carreira, isso tudo faz com que a gente possa, aos poucos, ir reduzindo essa escassez e melhorando essa distribuição desigual de profissionais entre o eixo sul-sudeste e o eixo norte-nordeste-centro-oeste. Muito bom escutar você comentando sobre isso, porque a gente falou bastante sobre essa questão da diversidade, da dificuldade de encontrar profissionais como esses em algumas regiões do país. Então, que bom que existe uma expectativa de que isso, de alguma forma, acabe se amenizando, né, com o tempo, a geração desses novos profissionais nessa abrangência do território como um todo. E aproveitando também esse ponto, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que o serviço de referência em doenças raras tem contribuído para essa melhoria do diagnóstico, do tratamento e também o acompanhamento desses pacientes com doenças raras aqui no Brasil. A gente fala muito aqui sobre a importância de não olhar só para o tratamento, mas também ter esse cuidado com o diagnóstico e o acompanhamento desse paciente, né? Não adianta ele ter o acesso ao tratamento, mas ficar desassistido depois, e tem toda essa questão da importância disso nesse contexto também de diversidade regional, né? Às vezes o paciente ele tem que se deslocar para receber o tratamento, e como ele faz esse acompanhamento se ele está longe da sua casa? Como é que lida com essa questão, né? Esse é um ponto extremamente importante, Camila. De fato, o cadastramento, né, a existência dos SRDR, os Serviços de Referência em Doenças Raras, é um ponto fundamental para a implantação da Política Nacional de Doenças Raras. Então, quando a gente credencia, e existem critérios, né, critérios bem estabelecidos que a universidade, o hospital universitário, ou outro hospital, ou outro serviço tem que atender para ser cadastrado pelo Ministério da Saúde como serviço de referência em doença rara, nós criamos um padrão de qualidade e garantimos a inserção na rede de saúde de um serviço que vai prover acesso, diagnóstico e acompanhamento aos indivíduos que têm doença rara. Todo mundo sabe que a doença rara, pelo fato de ser rara, ela é muito pouco pensada. Então, nós, quando nos formamos, né, na faculdade de medicina, a gente não é formado para trabalhar com doenças raras. Nós somos formados para trabalhar com as doenças mais prevalentes, as doenças mais frequentes, as doenças mais comuns na população. Então, não é surpresa que a jornada diagnóstica, o tempo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico confirmado nesses pacientes, em média, seja aí de 5 a 8 anos. Então, são pacientes que rodam, às vezes, em 9, 10 profissionais, e você ter a garantia de que você já será, talvez, na sua segunda consulta, você passou pelo médico da unidade básica de saúde e ele já pensou ali que pode ser uma doença rara, e ele encaminha, ele faz a regulação ambulatorial para o serviço de referência em doença rara, nós estamos encurtando essa jornada diagnóstica em muitos anos. Esse é o primeiro ponto da importância dos SRDRs. O segundo ponto é que o SRDR vai ter uma equipe qualificada para realizar o diagnóstico. Então, é uma equipe de profissionais, não só médicos, mas profissionais não médicos, como assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, que vão fazer toda uma abordagem holística e integrada desse indivíduo. Essa é outra vantagem do serviço de referência em doença rara. Então, assim, você vai ter uma abordagem muito mais completa, porque um doente, ele não é apenas o seu fator biológico. Existem diversos outros fatores, principalmente no nosso país e mais ainda nas nossas regiões mais pobres, aqui no Norte e Nordeste, onde às vezes questões de falta de recurso, falta de dinheiro, falta de um transporte para comparecer à consulta, são questões que impedem o correto acompanhamento desses pacientes. Esse é o segundo ponto. Você ter acesso mais rápido e a uma equipe que é especializada, uma equipe que tem capacitação para atender adequadamente esse doente. O último ponto da importância é justamente o acompanhamento. Então, esse paciente ele vai estar agora dentro de um serviço que conhece a patologia, a doença que ele tem, que sabe o que precisa ser feito para que essa patologia não evolua, ou que sequelas ou condições que existam previamente ao primeiro atendimento possam ser minimizadas, algumas vezes até recuperadas, tá? Então, esses são os pontos positivos dessa política que implantou o Serviço de Referência em Doenças Raras,
e os centros especializados de atenção. Esse último focado em doenças específicas. Então, por exemplo, aqui na Bahia nós temos 2 centros de referência para o atendimento aos pacientes com fibrose cística. Então, nesses centros, eles encontram profissionais capacitados, qualificados, que estão em permanente atualização para fazer o tratamento da forma mais adequada possível. Perfeito, eu acho que você trouxe aqui muito, de forma bem simples, essa relevância, né? A importância dos SRDRs, né? Desses serviços de referência em doenças raras, tanto no diagnóstico quanto no tratamento e acompanhamento desses pacientes. E aí, focando um pouco agora no diagnóstico, até porque recentemente, umas 2 semanas atrás, a gente liberou um episódio que falava exatamente da ampliação do teste do pezinho, e aí eu queria abordar agora com você um pouco a questão da triagem neonatal, né? Da importância da triagem neonatal dentro desse papel, com ênfase nessas doenças infecciosas, doenças metabólicas e na identificação precoce desses pacientes, né, com doenças raras, e como que essas universidades elas podem colaborar também dentro desse processo. Perfeito, Camila. Esse é um tema extremamente importante, né? Ele tem ocupado aí a mídia, ocupado bastante, né, as pautas aí de diversos veículos de comunicação, porque a triagem neonatal, de fato, é um programa extremamente importante. E aí vem o primeiro ponto que a gente precisa colocar muito bem para quem está nos escutando. Triagem neonatal é um programa, não é apenas realizar um exame diagnóstico e receber o resultado desse exame diagnóstico. Então, esse é um programa que se preocupa desde as questões logísticas de onde vai ser coletado esse exame e em quanto tempo, ou seja, o ideal é que seja coletado entre o 3º e o 5º dia de vida, né? Como esse exame, que é coletado num papelzinho de filtro, né, que todo mundo conhece lá, como esse exame ele vai chegar a um laboratório ultra especializado para realizar as dosagens ou os exames necessários para se prover a suspeita diagnóstica, né, das patologias que estarão lá elencadas no programa. Como nós vamos encontrar esse indivíduo que fez o exame, isso é fundamental, não basta eu ter um resultado na mão e não localizar esse paciente. Então, o programa de triagem neonatal, ele inclui um sistema de busca ativa de casos positivos, ou triados positivos. Isso é uma etapa extremamente relevante, tem que ser feita no menor tempo possível, e aí você imagina, eu estou falando aqui da Bahia, mas a gente pode estender isso para estados até maiores que a Bahia, como o Amazonas, como o Pará, como o estado de Minas Gerais, se eu não me engano, a Bahia é o 4º estado em tamanho geográfico maior do Brasil. Como a gente traz pacientes que às vezes estão a 800, 900 quilômetros da capital, né, onde está lá o centro de referência, para que eles cheguem em tempo hábil. Imagine isso lá pelos rios da Amazônia, imagine isso lá pelas florestas do Pará, né, pelas estradas de Minas e aqui da Bahia. Então, isso é extremamente importante, que esse tempo seja o mais breve possível. E muitas vezes a gente já começa a dar essa assistência antes do paciente chegar. Então, se é um paciente que você entrou em contato, ele está internado, ele está com isso, ele está desidratado, deu positivo para determinada patologia que causa isso, então você já entra em contato com a equipe médica do local, olha, faça isso, faça aquilo, consiga aí uma UTI aérea. Então, existe toda uma logística que tem que ser garantida pelo Estado, pelo SUS, para que a gente tenha efetividade, né, que essas crianças de fato possam receber a assistência necessária. E depois desse diagnóstico confirmado, nós precisamos seguir essas crianças, tá? Então não é somente dar o diagnóstico. Como é que essas crianças em geral são tratadas? Para as doenças metabólicas, ou com terapia de reposição enzimática, né, um medicamento que você repõe a enzima faltante, ou na grande maioria dos casos com dietoterapia, ou seja, você vai usar leites, entre aspas, fórmulas metabólicas específicas que são indicadas, e a única fonte, às vezes, alimentar que essa criança pode receber, principalmente nos primeiros meses de vida. Você vai também ter que prover toda uma assistência de exames laboratoriais, procurar comorbidades, estudar e dar suporte à questão psíquica, tanto dessas crianças quanto dessas famílias, né? Então, é uma abordagem extremamente complexa. E onde é que a gente encontra isso?
nos serviços de referência de triagem neonatal. Então, expandir a triagem neonatal é extremamente bem-vinda. Por quê? Vou te dar 2 exemplos aqui de estudos que nós conduzimos aqui na Bahia. O primeiro para uma doença chamada galactosemia, que é um erro inato do metabolismo que tem a ver com o açúcar, que é a galactose, né? E essa doença geralmente é uma doença que causa um quadro de insuficiência hepática, ou seja, o fígado, ele morre, né? Ele tem uma perda de função aguda, rápida, fulminante, e muitas vezes quase 70% das crianças já falecem aí na 3ª ou 4ª semana de vida. Então, um estudo pioneiro do professor José Simão em Ribeirão Preto identificou de que há cerca de mais ou menos cada 20 mil crianças, uma tem galactosemia. Nós aqui chegamos a um número ainda maior, de cada 11 mil crianças, uma teria galactosemia. E qual é a preocupação que nós temos? Nós avaliamos 80 mil crianças, foi um projeto piloto, né? A galactosemia hoje é a primeira doença a ser incorporada na expansão da triagem neonatal, e nenhum diagnóstico foi feito por suspeição clínica, ou seja, nenhum dos médicos que atendeu essas crianças na UTI neonatal, no berçário de alto risco, pensou, essa criança pode ter uma galactosemia. Uhum. Isso mesmo aconteceu para uma outra doença rara, extremamente agressiva, que mata aí em torno da 2ª semana, 3ª semana de vida, que é a doença do xarope de bolo, que também estará na expansão da triagem sobre o rótulo de aminoacidopatias, e que nós observamos também que de 52 casos confirmados nos últimos 12 anos aqui na Bahia, nenhum caso foi pensado pelo médico, tá? O caso mais interessante que a gente teve foi de um hospital privado, que o diagnóstico foi feito pelo médico que fez a ressonância. Ele laudou a ressonância e sugeriu, olha, esses aspectos aqui da ressonância e da imagem do cérebro da criança sugerem doença do xarope de bolo. Aí a APAI, que é o serviço de referência, foi procurada e, de fato, o diagnóstico foi feito. Então, assim, não pensar na doença é extremamente grave e é um ponto extremamente favorável à expansão da triagem neonatal. Mas tudo tem 2 lados. Então, quais são os nossos gargalos, os nossos desafios? Eu prefiro chamar de desafios à expansão da triagem neonatal. Primeiro é ter um fluxo de coleta, transporte e liberação do resultado e busca ativa o mais curto possível. Levar o menor tempo possível para ter essas etapas concretizadas. Porque não adianta eu chegar a um paciente que eu dei o diagnóstico, quando eu ligar, quando o serviço de busca ativa entrar em contato, esse paciente já faleceu. Nós perdemos a oportunidade de salvá-lo, né? Então, isso aconteceu aqui nesses 12 anos, em 50% das crianças. Em metade delas, quando nós chegávamos ao primeiro contato, ou elas estavam internadas já gravemente doentes, ou elas estavam já falecidas, tá? Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que não se faz expansão de triagem, não se faz nenhum programa público de saúde sem implantação orçamentária. Nós precisamos dizer isso, Camila, e aqui o seu podcast é uma excelente oportunidade. Nós precisamos de financiamento para expandir os programas do SUS. E hoje isso é um grande desafio. Nós temos um orçamento em saúde que é gigantesco, se eu não me engano, é o maior orçamento do governo federal, mas mesmo assim ele é insuficiente para dar atenção a todas as necessidades que nós temos. Então, assim, nós precisamos ter um financiamento para os SRTMs, para montar uma estrutura de parque tecnológico para o diagnóstico e para o segmento dessas crianças. Nós já temos uma parte resolvida, nós temos os SRDRs, que não necessariamente vão conseguir dar conta da velocidade e da rapidez que um diagnóstico em triagem neonatal necessita, tá? Nós precisamos aportar recursos para o tratamento. Então, não adianta fazer o diagnóstico e não ter a forma metabólica, não ter o teste diagnóstico para ver se está melhorando ou não ter o medicamento específico para aquela doença. Então, hoje a gente fala da necessidade de sentar o ente federal, o ente estadual
o ente municipal, né, os três entes que fazem parte do financiamento à saúde, e de fato, olha, nós precisamos aportar um financiamento adequado para nós podermos expandir a triagem. Então, isso eu quero deixar bem claro. Estou me alongando nessa resposta, mas para deixar bem claro à nossa audiência. Expandir a triagem é importante? É. Nós não pensamos no diagnóstico, quando se faz o diagnóstico é tarde demais, as sequelas já estão estabelecidas, nós vimos o que aconteceu, mudamos a história da fibrose cística, mudamos a história da hemoglobinopatia, da doença falciforme. Aqui na Bahia nós temos o estado com maior frequência de doença falciforme, a letalidade caiu, ou seja, as crianças doentes que morrem, né, caiu de 35% para 2% após o programa de triagem neonatal. Isso é fantástico. Nós temos ainda muitos desafios, mas nós conseguimos, com o diagnóstico precoce, mudar muita coisa. Vamos fazer isso também expandindo para outras patologias, mas temos que expandir com o financiamento correto, com o tratamento e possibilidade de acompanhamento garantidos e com melhora no fluxo operacional para nós não jogarmos dinheiro fora. Sim. Gastar milhões de reais para fazer triagem neonatal no SUS e perder metade das crianças e sequelar mais 40% não é um bom resultado, né? Sim, a gente tem sempre aquela conversa, não, a gente troca o pneu com o carro andando. Vamos começar e aí a gente vê o que acontece. Eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que planejar, tem que criar as estruturas adequadas, ter o financiamento adequado para a gente transformar programas públicos em realidade de sucesso. Perfeito, doutor Ney. Acho que você trouxe para a gente aqui, para os nossos ouvintes, mensagens muito importantes, algumas que eu escolhi aqui até para fazer esse fechamento e que eu acho que são super importantes, você reforçou bastante, mas que eu acho que é importante a gente trazer essa visão de quem está aí no dia a dia, que é a questão de que a gente precisa, sim, falar de triagem neonatal, mas isso não é algo individualizado, né? É um programa, realmente. Então, a gente precisa se preocupar não só em dar acesso ao paciente a ter o exame, mas garantir que esse exame ele vai chegar no laboratório, esse resultado ele vai chegar para o médico e que o médico consiga, como você falou, encontrar esse paciente, que muitas vezes não vai estar ali já mais tão próximo, e existem todas essas dificuldades, como você trouxe aqui, que são dificuldades de diversidade regional ou, enfim, outras muitas dificuldades que acontecem aí em todo esse processo, e a importância de se acompanhar esse paciente. Acho que você trouxe um ponto super importante, que é a questão associada a não podemos só olhar para o custo da triagem neonatal, mas a gente tem que ver o quão efetivo é isso, porque isso impacta também em custos de longo prazo, seja com sequelas ou até mesmo no tratamento desses pacientes no longo prazo. Então, é importante a gente ter essa visão, né, do processo como um todo. E, mais uma vez, a questão da importância, não só isso, é algo que a gente já vem falando aqui em muitos outros episódios, de a importância do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento desse paciente. Acho que aqui nesse episódio, onde a gente falou bastante sobre essa questão da diversidade regional, é importante a gente abordar isso também relacionado a como acompanhar esse paciente, né? Esses pacientes, eles estão espalhados pelo país, a dificuldade de acesso nem sempre acontece, mas em muitos casos acontece, a gente precisa garantir que esse paciente ele vai ficar acompanhado até para que esse tratamento se torne efetivo. Eu queria muito agradecer a sua participação e deixar que você fale alguma mensagem final, algo que você acha importante de passar para os nossos ouvintes que você não tenha passado anteriormente, para que a gente possa finalizar. Bom, Camila, agradecer a oportunidade, né, de falar contigo e com todos os ouvintes do podcast. Basicamente, o que eu quero dizer é que o Brasil ele tem, né, o Ministério da Saúde, ele tem se preocupado com a questão das doenças raras. Vide aí que nós temos hoje uma política nacional desde 2014, existe uma ampliação dos SRDRs pelo Brasil afora, né? Existe uma formação de profissionais que estão sendo capacitados nessa questão, mas eu queria aproveitar a oportunidade para deixar alguns desafios que nós temos, pelo menos do meu modo de ver, em relação ao futuro, né, dessa política. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa criar uma rede diagnóstica própria do SUS,
Nós estamos falando de exames, sejam eles bioquímicos, né, ou sejam eles moleculares, ou seja, exames que vão dosar algum tipo de substância no sangue ou na urina, ou exames que vão realizar um mapeamento do DNA, da genética das pessoas. Nós precisamos ter um parque tecnológico com mão de obra gabaritada, capacitada no SUS. Tá? Então, hoje, a gente tem muita dependência da rede privada. Eu sei que é uma possibilidade dentro do SUS que se faça a contratação, né, de serviços privados para prestar serviços para o SUS, mas é muito importante que a gente forme profissionais, né, para o diagnóstico e para a assistência a esses pacientes. Então, acho que esse é um ponto que, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho participado de debates e de fóruns dentro do Ministério, dentro das sociedades que estão envolvidas com doenças raras, dentro das próprias universidades, isso é algo que está sendo colocado e em breve nós esperamos que, de fato, essa rede, essa capacidade diagnóstica, de fato, seja uma realidade no SUS. A outra coisa muito importante é a questão do financiamento. Tá? Então, assim, qual é o grande desafio das doenças raras? Elas são raras, mas se eu começar a juntar todas essas, alguns falam em 5.000 a 8.000 doenças raras diferentes. Se eu começo a acumular, né, a quantidade de doentes com doença rara que tem terapêutica, né, seja terapia de reposição enzimática, seja terapia por meio de fórmulas metabólicas, dietas específicas, seja por meio de terapia gênica, né, que é a grande novidade agora, seja por meio de terapias celulares, que começam também a aparecer e a ficarem comercialmente factíveis, eu tenho custos extremamente elevados. Como eu te falei, o orçamento da saúde ele é limitado. Então, esse é um grande desafio não só para o Brasil, mas para todos os países do mundo. Como financiar o tratamento, o diagnóstico e o segmento das pessoas com doenças raras, né? Então, assim, isso também tem sido alvo de intensos debates, é um desafio ainda sem uma resposta definida, né? Nós entendemos que as pessoas, os indivíduos que têm doença rara e que têm a oportunidade de ter um tratamento que melhore o seu quadro clínico, que o faça ter uma qualidade de vida melhor, isso é fundamental que ele tenha acesso a isso. Eu costumo dizer que as novas terapias para doenças raras é como a penicilina para as infecções lá no final da Segunda Guerra. Tá? Então, assim, é algo que muda a história dessas pessoas. E garantir o acesso a essas pessoas é fundamental. Mas nós temos que garantir isso sem retirar recursos de outros tratamentos, o que vai requerer um aporte financeiro, um aumento do orçamento, né? E também nós temos que garantir que esses tratamentos sejam efetivos, que eles realmente realizem e façam os doentes melhorarem, porque senão eu vou estar, como eu disse a você, jogando dinheiro fora. Então, assim, é ter sustentabilidade dentro do SUS, ter eficiência dentro do SUS e ter aporte e aumento do financiamento são três questões que andam em conjunto. E assim, garanto a você e aos nossos ouvintes que o Ministério da Saúde tem se preocupado com isso, que apesar de parecer que nada está acontecendo, que está tudo parado, não, dentro das instâncias da universidade, dos serviços de referência, dos departamentos do Ministério, fervilham-se ideias, discussões, debates de como fazer um SUS melhor e de como fazer uma saúde pública mais eficiente. Eu estou à sua disposição para qualquer outra necessidade. Mais uma vez, agradeço o convite e a oportunidade de conversar com você e os nossos ouvintes. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @MIT Tech Review BR. E também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.